Meus amigos, é isso aí mesmo que vocês leram. Estúdio de God of War e outros jogos aí da Sony acaba de ser fechado. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, pelo seu apoio no canal e também muito obrigado pelas mensagens positivas de vocês. Gostaria de dizer que eu já melhorei consideravelmente, já consigo gravar vídeo sem ter que ficar pausando, né? Pra ficar editando e cortar, né? Enquanto eu tô tomando fôlego. Ainda tô com um pouquinho de falta de ar, mas estamos aí nos recuperando, tá? E pros seguidores aí que são do Rio de Janeiro, fiquem tranquilos, tá? Não estou traumatizado com a viagem que eu fiz aí, muito pelo contrário, terra maravilhosa, o povo aí do Rio de Janeiro, os cariocas aí, mano, todo mundo aí muito gente fina, né? Tem aquele estereótipo, né, da violência e tudo mais, mas, meu, eu achei fantástica a viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro e eu espero tá aí ver vocês de novo muito em breve, tá bom? A gente vai falar então a respeito de uma notícia que tem a ver com um estúdio que foi fechado, tá, galera? Foi fechado, só que tem muita gente aí ficando muito alvoroçada, né? Porque a galera tava achando que era um dos estúdios da Sony, e não foi o caso. Mas mesmo assim, não deixa de ser triste. E esse é um assunto que abre uma brecha pra gente falar de um outro assunto, que aí sim tem a ver com o estúdio da Sony. No caso, né, a gente tá falando do estúdio que criou, né, que fez nada mais e nada menos que um dos jogos que poderiam ter sido mais promissores, né, na geração do PlayStation 4, mas que acabou perdendo a oportunidade porque ele focou demais, né, na parte cinemática e se esqueceu do resto. Mas é um jogo que é satisfatório, pelo menos para você zerar uma primeira vez é muito interessante, que é o The Order, né, 1886. Eu lembro que eu comprei esse jogo, acho que foi no ano do lançamento, inclusive, né, 2015, do PlayStation 4, que foi quando eu comprei o meu console também. E cara, sem zoeira, velho, já na época do lançamento eu paguei baratinho nesse jogo, e olha que foi numa loja de shopping. E quando eu paro pra pensar nisso, meu, como eu sinto falta dos preços dos jogos daquele ano, né, galera? Realmente tá difícil tancar console hoje em dia. Mas, enfim, né, o estúdio que fez esse jogo foi a Ready at Dawn, que é um estúdio que também já trabalhou em outras franquias do PlayStation, e é justamente por isso que eu achei uma pena, caras. Por exemplo, a Ready at Dawn fez os jogos do God of War, né, que é o Chains of Olympus, que foi o primeiro jogo de God of War de PSP lançado, né, a mando da Sony, e o God of War Ghost of Sparta, né, que foi o segundo título de God of War para PSP. Ele foi exclusivo do PSP durante um tempo. Depois houve as versões, né, remasterizadas, os ports aí para os consoles de gerações posteriores. E, caras, todos esses três jogos, né, podem ter os seus defeitos, mas são jogos muito bons. O The Order, especificamente, como eu falei pra vocês, é um jogo que ele tinha um potencial gigantesco, né? Poderia ter sido melhorado através de atualizações, mas parece que não tiveram tanta audácia assim, né? Pra querer mexer, de repente, ouvir, né, o feedback do público. Se a Sony tivesse feito isso, provavelmente a gente estaria vendo uma continuação do The Order, até porque o final do The Order, quem jogou sabe, né, que é um jogo que ele já deixa a brecha para um segundo título. Então é uma questão mais da Sony mexer mesmo ali, né, aprimorar um pouquinho mais as mecânicas. Então é um estúdio, caras, que dá muita tristeza ver que está sendo fechado. A gente está vivendo uma época na indústria de games, né, atualmente, que está muito conturbada, né? A gente está vendo que o preço dos jogos está aumentando exponencialmente, né? Hoje em dia, por exemplo, um Spider-Man 2, né, custa mais caro do que foi para fazer um GTA V lá em 2013, né? Vazou, né, nos documentos da Sony, por exemplo, quanto que custava para fazer um jogo como esse. E, caras, é um absurdo, né? A indústria simplesmente disparou. Ou seja, hoje em dia, o cara que faz um jogo AAA, né, desses grandões, que não vende pelo menos uns 3 milhões, né, pra mais, mano, o jogo praticamente flopou, né? Porque aí a gente tá falando só pra cobrir o custo de produção do game, né? E o lucro, né? E o que você ganha além disso daí, entendeu? Então, o mercado está difícil sim, as empresas estão cada vez mais com receio, né, de investir em obras mais complexas, tanto é que a gente tá vendo uma adaptação do mercado. O que tava sendo comum era os jogos serem lançados cada vez com mais tempo de duração, né? Jogo aí de 30, 50, 60, 100 horas de duração. Por exemplo, Red Dead 2, né? Cara, só pra você zerar o Red Dead 2 vai o quê? Umas 50 horas,
entendeu? E o jogo é cheio, lotado de mecânicas, tudo. Quem jogou sabe. E hoje em dia já não é mais assim. A premissa agora é diminuir, entendeu? Pra diminuir os custos e os caras continuarem tentando fazer uma coisa que vale a pena, né? Tanto do ponto de vista de um jogo AAA, quanto do ponto de vista também do jogador se divertir com o que tá sendo apresentado ali. E agora, né, pra finalizar essa questão da notícia, que é uma coisa muito importante de se destacar, é que esse estúdio aqui, galera, não teve culpa nenhuma, tá? Por parte da Sony, beleza? Se tivesse, eu ia vir aqui e ia falar pra vocês, e ia descer a lenha como eu sempre faço. Mas não é o caso, tá? Por quê? Porque de acordo com a notícia, esse estúdio da Ready Down, ela foi comprada pela Meta, tá? Galera, a Meta é a dona do Facebook, do Instagram, é do Mark Zuckerberg, tá? E a Meta comprou esse estúdio pra fazer jogo, né, para plataforma lá, para as plataformas do Mark Zuckerberg, né? Esse estúdio, ele tinha como premissa trabalhar em realidade virtual, tá? E aí ele acabou fazendo o quê? Eu acho que uns 2 jogos, né, pelo que tá mencionando aqui, só que não deu certo. E aí, por não ter dado certo, o que os caras fizeram? Bom, não tem mais o que fazer com esse estúdio, vamos fechar. Então, isso aí serve até inclusive, né, pra galera de PC que gosta de falar besteira, né? Por exemplo, a Sony mandou o PlayStation VR 2 pro PC porque a galera do PlayStation não dá suporte e tal. Pois é, o Meta só tinha aí pro PC, não é? O estúdio tava trabalhando só pro PC, fechou por quê então? Então é aquilo que eu falo pra vocês, cara, esse negócio aqui é uma coisa muito volátil, né? Realidade virtual, não é aquela coisa que pega, assim, tudo. É muito divertido, mas o preço que você tem que pagar pra poder fazer essa brincadeira é muito alto. Por exemplo, cara, eu morro de vontade de jogar um Gran Turismo, por exemplo, com o volante que eu tenho aqui do Gran Turismo, usando o VR, porque dizem que é a experiência definitiva de jogos de corrida. Mas, pô, eu vou pagar 4 mil num VR2 só pra jogar o Gran Turismo? Tem outros jogos que também são interessantes, né? Tem até o Horizon, né, da série do Horizon Zero Dawn, Forbidden West. Tem um jogo específico de VR só pra, né, dessa série só pra VR. Mas eu vou comprar só pra jogar esses dois, né? Então, quando você coloca na ponta da caneta, aqui no Brasil, cara, não vale a pena. Então é por isso que eu até hoje mesmo não peguei o PlayStation VR 2, né? E muita gente lá fora que ganha em dólar muito melhor que a gente aqui no Brasil também não viu motivo pra comprar. Agora, eu deixo a pergunta pra vocês. Vocês acham que esse estúdio teria fechado se ele tivesse continuado a trabalhar com a Sony? Porque olha só, God Chains of Olympus e Ghost of Sparta foram um sucesso. The Order pode não ter sido um grande sucesso de vendas, mas ele se pagou e deu lucro. Então digam aí pra mim, com quem vocês acham que esse estúdio teria se dado melhor? E pra finalizar o vídeo, né, como eu falei pra vocês, tinha um assunto que aí sim tinha a ver com a Sony, né? E esse assunto é o da Band, né, que recentemente está passando aí por alguns problemas, né? Teve mais algumas demissões que aconteceram aí do lado da Band. Só que, acreditem se quiser, galera, pelo que está sendo dito nas notícias, o que aconteceu foi que a Sony, né, aparentemente comprou a Band meio que no calor do momento, né? Porque o que está sendo reportado é que a Band teria ocultado certos problemas financeiros que estavam acontecendo dentro do estúdio por uma má gestão, né, do diretor. E tanto é que parece que o diretor aí, os funcionários estão pedindo pra ele cair fora, porque o cara só tava ferrando o estúdio. E agora o estúdio da Band, que antes tinha, né, a sua atuação, vamos dizer assim, totalmente liberada, mesmo pertencendo à Sony, agora pode ser que ele comece, né, a trabalhar somente sob a mando da Sony. Tanto é que foi diluído, né, algumas equipes ali, algumas coisas agora vão ficar de responsabilidade 100% da Sony, ou seja, o estúdio pode estar perdendo a sua autonomia quase de 100%, né, que era o que estava em contrato para a aquisição, só que para isso o estúdio tinha que manter uma meta, né, de ganho, de financeiro, que não estava acontecendo. Então agora os recursos, pelo que está sendo dito, estão sendo realocados, né, a Sony vai colocar agora uma diretoria dela própria em cima, e vamos ver se isso aí vai resolver o problema, né? Se não resolver, a culpa é da Sony, né? E já deixo isso aí muito claro. Mas vamos ver então o que vai acontecer, né? A Band é um estúdio muito promissor, a Band é um estúdio que sabe fazer jogos de serviço, tem expertise, sabe fazer FPS. Então vamos torcer, né, caras? Para que eles tenham essa recuperação e, obviamente, dê tudo certo. Mas e você? O que você acha dessas notícias aí? Esse monte de fechamento, demissão na indústria, tá preocupante, né? Me diz qual que é o seu ponto de vista. Eu vou ficando por aqui então, galera. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. Eu não poderia me esquecer no final do vídeo agora de pedir o seu like, caso você tenha esquecido. Eu sei que a gente tá numa época um pouquinho mais fraca de notícias, com um pouco menos de jogos e tudo mais, mas tamo junto, né? Tô aqui junto com vocês. A gente tá junto aqui na saúde e na doença, todo dia regularmente. Por quê? Cara, eu tenho que trabalhar e também quero manter vocês informados. Então, deixa aí seu like se você puder, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.